O evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de estarmos com você. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, por favor. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Antes de comentar sobre isso, olha só, Paulo, como mencionamos em nosso programa passado, Paulo tinha ouvido. Ele já não estava mais em Corinto, mas foi Paulo que fundou a igreja em Corinto. E a maioria das pessoas ali foram salvas através do ministério dele, diretamente ou indiretamente. E ele ouviu dizer que apareceram alguns problemas lá. Os dons do Espírito eram novidade para o povo. Nunca tinham visto nada como aquilo antes. Especialmente os dons verbais, como profecia, línguas, interpretação de línguas, era algo que nunca tinha sido feito na história da igreja, vamos dizer assim. Então, haviam algumas coisas que estavam acontecendo que ele sentiu que tinha que resolver, e ele fala disso no capítulo 14 de 1 Coríntios. Sem dúvida, vai corrigir alguns problemas que até temos nas igrejas hoje, mas agora temos um probleminha, que quase não existe dons do Espírito em evidência em nenhuma igreja, em lugar nenhum atualmente. Em algumas sim, glória a Deus por isso, quero que isso seja entendido. Mas em comparação a quando eu era um garoto, não tem como comparar. E quase não tem igreja que evidencia isso, mostrando que não há um grande mover do Espírito Santo nas igrejas. E isto é trágico. Quando você vê isso, então problemas estão acontecendo, porque se você, para resumir, o Espírito Santo deve ser o pastor, o Espírito Santo deve ser o conselheiro, o Espírito Santo deve ser o evangelista, ele deve ser todas essas coisas na igreja local. E se esse não for o caso, não vai ser muita coisa sendo feita para Deus. E tragicamente, este é o caso na maioria das igrejas, mas quero esclarecer outra vez que existem igrejas onde o Espírito opera, e glória a Deus por elas. Mas elas são a minoria. É ou não é? Porque vocês vão para igrejas que vocês sabem muito bem o que esperar quando chegam lá. Na maioria das vezes, talvez nem sempre, mas eu não acho que as igrejas que vocês visitam são indicativas do que eu estou falando. Creio que isso é verdade e vemos, pelo menos eu vejo pessoalmente, uma parte dos dons. Honestamente, e sou iniciante no Pentecoste, nos últimos 30 anos, quando comecei, via isso mais ativo na igreja local. É disso que eu estou falando, mas essa atividade não existe hoje em dia. Diminuiu, mas depende da igreja. A observação que eu faço é que acho que a igreja como um todo, e talvez sempre tenha sido assim, mas está sempre em extremos, a igreja ou a igreja está 100% vivendo os dons e vive eles até demais, ou às vezes não existe manifestação nenhuma ou muito pouca, entendeu? Estou falando, claro, de igrejas pentecostais. Algumas nem dizem ser ou não se chamam de pentecostais, não usam a palavra pentecostal. Não se usa mais, tem gente que não gosta de usar. Gostam de usar que são não denominacionais. É a palavra que eles usam para descrever a igreja deles quando são carismáticas ou pentecostais. Mas eu vejo os extremos. Ou eles exageram, um fanaticismo, você vai para a igreja e todo mundo tem uma profecia pessoal sempre que você vai para a igreja, ou não vemos nada ali, nenhum dom do Espírito acontecendo ali. O que você acabou de dizer, eu acho que o extremo não é muito encontrado. Estou certo ou errado? Olha, depende. A igreja é tão dividida, existem tantos campos diferentes,
Depende qual campo você está. Eu uso a palavra campo, mas pode ser um grupo. De que grupo você é na igreja? Mas você está certo, existem grupos que pensam ter uma profecia para cada pessoa. Isso está errado, não é bíblico, isso é antibíblico. E Paulo fala disso aqui e por aí vai. Você está no mundo denominacional mais do que nós, Dr. Gray. Você acha que eu estou exagerando ou não estou falando dele bastante? Eu creio que você está correto. Não gosto de dizer isso, não fico feliz em concordar com isso, mas creio que é verdade. A ênfase e o encorajamento dos dons diminuiu drasticamente. Olha, se você pensar, porque você é de Dallas, para pensar, eu não conheço mais as igrejas lá, então minha declaração é impessoal. E algumas grandes igrejas pentecostais, supostamente tem que ser isso, tendo vergonha do nome ou não, é assim que tinha que ser. Mas você conhece algum mover ou operação dos dons acontecendo nessas grandes igrejas? Eu não. Eu não conheço e não escuto falar também. Deixa eu te dar uma palavra para te encorajar, na verdade, porque recebi um aviso de minha denominação, as Assembleias de Deus, que vão publicar uma nova revista e o nome é O Pentecostal. Quero ver o que é. Espero que seja pentecostal. Isso não é bom? Porque, bem, eles tinham, e durou muitos anos, uma revista chamada O Evangelista Pentecostal. E você está dizendo que eles vão lançar, é o quê? Mensal, semanal? Eu não sei, não dizia. Eu pedi a minha, mas eu não tenho certeza se é algo que acontece uma vez por ano e eles cobram $1 por exemplar e tal. Mas faz um mês, não ouvi muita coisa sobre ele. É chamado de O Pentecostal, mas espero que venha encorajar o pentecostalismo, que é o que estamos falando aqui, mas não tenho certeza. Eu acho que vai precisar de mais do que um nome em uma revista. Eu também acho, mas na minha perspectiva, creio que as Assembleias de Deus, elas, infelizmente, estão muito distantes da ênfase aí da manifestação do Espírito Santo. E digo isso com tristeza. Como você disse, algumas igrejas, mas creio que são as igrejas menores. As maiores igrejas, eu até às vezes pego na televisão, né? Eles pintam as paredes de preto, a luz fica meio baixa, é diferente. Mas em defesa da liderança, que eu não conheço, então eu posso dizer isso. É muito difícil virar um barco grande. Você não vira ele como um barquinho. Quando você vê ele começando a virar, como se fosse um declínio espiritual, a única maneira de virar e ser colocado de volta no caminho onde as pessoas buscam a face do Senhor e querem o mover do Espírito, olha, em defesa deles, se você fosse eleito hoje como superintendente geral, você pode até votar a favor do que você acha que deve ser e influenciar um pouco, mas algo mais do que isso é necessário para deixar o barco no caminho que deve estar. Você se lembra bem melhor do que nós, quando você pregava em conferências das Assembleias de Deus, viajando de distrito em distrito, e era maravilhoso, os pastores amavam, íamos para os avivamentos, nas conferências, depois íamos para casa e não vemos mais isso hoje em dia, pelo menos que eu saiba. Não, outro dia, um dos líderes nas Assembleias de Deus me disse que não fazem mais conferências dessa maneira, mas não há por que fazer, porque ninguém vem. Entendeu? Este é o problema. E é isso que eles encontram. Quando nós pregávamos naquelas conferências, estão falando que temos que ir para o intervalo e eu termino essa ilustração em breve. Não saia daí, fique quietinho aí, voltamos já, já.
Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, com Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É uma grande alegria, um prazer de coração poder estar com você. Estamos estudando o Espírito Santo e já lemos o capítulo 2, o 8, o 9, o 10, o 19, não é? Falamos disso e falamos também dos dons do Espírito. E falamos do amor, como Paulo descreve no capítulo 3 de 1 Coríntios, e agora estamos lendo o capítulo 14 de 1 Coríntios, aonde Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo, está descrevendo algumas regras que precisam ser obedecidas, pois elas vêm do Senhor. Foi o Senhor que o instruiu sobre o que escrever e agora ele passa para a gente em 1 Coríntios no que diz respeito aos dons do Espírito, e especificamente línguas, interpretação de línguas e profecia, como esses dons devem ser vistos e usados. E é o que estamos estudando agora. Vamos começar mais uma vez, Lauren, por favor, no versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Nessa passagem se refere à língua de oração da pessoa. Agora ele está falando de pessoas que adoram o Senhor em línguas, e eu sou uma dessas pessoas. Ele estava dizendo que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo e adoravam o Senhor em línguas. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Me abençoa, me fortalece, me traz um refrigério. Eu sou renovado e consigo descansar quando faço isso. Ele está diferenciando a adoração do Senhor em línguas de uma declaração que é dada para o corpo como um todo. Primeiramente, o indivíduo é abençoado. Em segundo lugar, abençoa o corpo de Cristo se feito da maneira correta. Irmão Swaggart, explicamos isso alguns programas atrás, mas já faz um tempo. Existe um dom para o indivíduo e existe um dom para o corpo. O dom para o corpo está em 1 Coríntios 12. Sempre tem que vir acompanhado de uma interpretação para valer algo para o corpo de Cristo, mas são duas instâncias e dons separados. Os dois edificam o indivíduo que fala, mas há um entendimento errôneo sobre a língua devocional, se é que podemos dizer assim, que é o dom que é para o indivíduo, ao invés da língua que é para o corpo. A maioria da oposição que vem em relação a orar em línguas como uma pessoa, como você falou aí, vem da ideia de que, se você falar em línguas tem que ser interpretado, senão não é válido. E eu só queria mais uma vez dizer isso, porque sei que temos ouvintes que estão preocupados com isso também. Existe um dom para o indivíduo e um dom para o corpo. O dom para o corpo precisa de uma interpretação. E 1 Coríntios 12 diz isso, está certo. Mas quando falamos de uma língua de devocional, a língua de oração, isso é um resultado da pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Paulo diz, eu gostaria que todos falassem em línguas. Isso para mim é muito claro. E algumas pessoas usam alguns desses versículos para negar e evitar que pessoas orem em línguas. Mas essa frase aqui detona esse argumento. Ele diz que queria que todos falassem em línguas. Ele está falando em oração, em adoração, em um sentido pessoal. Ele não está denegrindo o dom, não é mesmo? Não. Queria que todos vocês falassem em línguas. Eu também queria. Queria que todo cristão na terra fosse batizado com o Espírito Santo e falasse em línguas estranhas, adorando o Senhor em línguas. E
O que Paulo não está dizendo no versículo 5 é que algumas pessoas, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem línguas, que é uma língua pessoal de oração, e algumas não recebem. Paulo estava dizendo, eu queria que todos recebessem. Não é o que Paulo está dizendo. Algumas pessoas interpretam assim. Ué, eu ia dizer, Bob, achei que você estava defendendo isso. Não, algumas pessoas interpretam esse versículo assim, em 1 Coríntios 12, 30, como se alguns cristãos, como se línguas não fosse a única evidência física do batismo com o Espírito Santo. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Olha, não é o que Paulo está dizendo aqui, não. É, como já estamos dizendo aqui, ele está dizendo que ele deseja que todos os cristãos adorem em línguas, que todos os cristãos sejam batizados com o Espírito Santo. Ele não está dizendo que ele gostaria que toda pessoa que fosse batizada com o Espírito Santo recebesse uma língua de oração. Não é o que Paulo está dizendo. Certo, a Aliança de Missionários Cristãos, se é que eu estou lembrando o nome corretamente, quando começaram há 100 anos atrás, ou algo assim, eles acreditavam no batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, mas eles determinaram como regra que alguns podiam ser batizados com o Espírito Santo sem línguas e alguns com línguas. Consequentemente, depois de um tempo, ninguém mais era batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Acabou. Até que hoje em dia não existe nada em relação com o batismo com o Espírito Santo. Com ou sem línguas, não importa. Então, quando Paulo disse, gostaria que todos vocês falassem línguas, ele está falando aqui sobre todo indivíduo que é cristão. Vocês não concordam? Certo. E olha no versículo 18, porque é uma declaração similar de Paulo. Agradeço a Deus por falar mais em línguas que todos vocês. Certo, isso aí quer dizer muita coisa. Mas eles, seja quem eles forem, explicam isso dizendo que Paulo falava muitos idiomas e ele falava grego e falava hebraico e etc, etc. É assim que eles explicam. Mas lê então. Recomece aí no versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Se refere à instância da língua de oração de alguém. Mas muito mais que profetizeis, agora se refere a esse dom do Espírito. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Isso é óbvio porque a profecia é dada na linguagem do povo e assim é entendida por todos. Línguas estranhas não podem ser entendidas a não ser que sejam interpretadas. Estamos falando aqui, mais uma vez, de cultos na igreja e não oração pessoal. O apóstolo aqui está falando do dom de profetizar. Obviamente, pessoas se levantavam na igreja de Corinto e dominavam o culto. Um falava, depois o outro falava, e no fim ninguém sabia o que eles estavam dizendo. Abençoava quem estava falando, mas não abençoava quem estava ouvindo. E não havia ordem ali. Então Paulo está estabelecendo uma ordem. É assim que eu entendo esse texto. Não tem como viver na confusão. E não havia ensinamento sobre esse tópico, então as pessoas ficavam confusas até ele explicar para eles aqui. Vocês concordam? Em uma atmosfera cheia do Espírito Santo, em uma igreja onde o Espírito se move, muitas vezes, se não conhecemos o dom de línguas para o corpo, alguém dá uma palavra e alguém pode sentir e não saber o que tem que acontecer depois. E alguém pode se levantar e falar algo. Eu imagino isso acontecendo. Mas se você não tem interpretação no sentido do corpo, então o dom não é utilizado e não existem benefícios. Então, não é assim, nunca faça isso, mas vamos estabelecer uma ordem para que isso edifique o corpo de Cristo. E se não sabemos a empolgação que é gerada pelos dons, e acho que essa é uma declaração válida.
uma empolgação que é gerada pelos dons, pode, mais uma vez, fazer com que alguém se levante, vá adiante na unção ou na unção do Espírito Santo. Mas tudo isso aqui era novidade para a igreja. Nunca tinha acontecido antes. Evidentemente, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e isso foi passado para outras igrejas também, era que eles sentiram o Espírito Santo e pensavam que tinham que fazer algo. Aí se levantavam e falavam em línguas. Tinha outro que fez a mesma coisa. Isso acontecia por toda a igreja. E Paulo dizia: ninguém está entendendo o que você está dizendo e não edifica ninguém. Pode edificar você que está falando, mas não o corpo de Cristo. E ele diz que a profecia edifica o corpo, pois se pode entender o que está sendo falado. E então, se levantar no meio da igreja e orar em línguas alto por fazer, é o que ele diz, não ajuda ninguém. Então, errado no culto, pois isso tem sido mencionado, então errado alguém falar em línguas durante o culto em voz alta e sendo uma língua devocional. Não, acho que não. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é necessário que isso aconteça. Então você pode ter 3 ou 4 pessoas, uma perto da outra, em uma igreja cheia do Espírito Santo e todos orando em línguas, adorando em línguas. Sim, mas é um momento de oração. Exatamente. E existe, de uma certa maneira, vemos na congregação, quando uma mensagem vem em línguas, ela é diferente, não tenho como explicar, não tenho como te dar uma ciência exata, mas você sente que o que está acontecendo não é apenas uma língua devocional. E a igreja fica em silêncio, a grande maioria escuta, e você vê um mover distinto do Espírito Santo que se percebe. E é uma bênção para o corpo de Cristo. Olha, várias vezes eu já... Vamos para o intervalo e nós voltamos já e não saia daí. Creia que a SBN está pregando